Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Grupo Maranata. É uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. E o Espírito Santo certamente vai estar presente conosco e ser o nosso professor mais uma vez. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de, ainda em liberdade religiosa, estarmos aqui estudando assuntos importantes da palavra do Senhor. O dom profético que nós temos estudado todas as terças, manifestado na igreja remanescente. Deus chamou uma mensageira, uma menininha Francina, que levou uma pedrada no nariz, como nós já falamos em outras aulas, e ela foi capacitada por Deus para trazer mensagens importantes para a igreja no tempo do fim. Nós vamos dar continuidade aos estudos. Primeiramente, a parte que estou dizendo de Igreja Adventista do Sétimo Dia não se desenvolveu a partir de uma crise ocorrida em alguma igreja anterior, de onde surgiu um líder carismático a fim de levar seus seguidores para uma nova organização, como foi o caso de John Wesley, o fundador do metodismo, e nem surgiu por causa de uma contenda doutrinária. Muitas igrejas foram formadas através de contendas entre irmãos, mas a Igreja Adventista não foi assim. A Igreja Adventista nasceu de um profundo despertamento espiritual, conhecido como movimento milerita. E em 44, depois do desapontamento, a senhora White teve a primeira visão com 17 anos, onde ela viu o povo do advento caminhando por um caminho estreito. E muitos caíam do caminho, ao lado. Também tivemos ali uma revelação do santuário, onde Daniel 8,14 foi mal compreendido por Guilherme Miller, o líder do movimento millerita na época. Ele achou que o santuário a ser purificado de Daniel 8,14 seria um terrestre, mas, na verdade, depois de reestudarem, reexaminarem o livro de Daniel, o que ocorreu? Ocorreu uma revelação de que, naquele momento, 22 de outubro de 44, Jesus não viria à Terra, mas passaria do lugar santo para o Santíssimo. E Irã Edson, os pioneiros, e Crossier, eles estavam caminhando por um milharal e Deus deu uma revelação do santuário a Irã Edson. Ele olha para cima e vê Cristo passando do lugar santíssimo, do lugar santo para o santíssimo. Ali naquele milharal nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois os nossos pioneiros se reuniram, oraram e reestudaram as profecias de Daniel, principalmente 8,14. O ministério de Ellen White e o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia não podemos separar. Tentar entender um sem o outro tornaria ambos ininteligíveis e inexplicáveis. Ellen White, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em conceito e estrutura, acham-se tão interligadas como a união das línguas anglo-saxônicas na formação da língua inglesa. Olha esse depoimento aqui, quando Ellen White estava em visão. E essa visão ocorreu em 12 de janeiro de 1861. Veja bem, em Parkville, Michigan, ocorreu essa visão. Ali estava presente um médico espiritualista que anteriormente se havia vangloriado de ser capaz de tirar Ellen White
de seus transes hipnóticos em 1 minuto. E isso disse ele, esse doutor. Doutor Krebs é o nome desse doutor. Ao ser lembrado de sua pretensão, ele adiantou-se para começar seu exame. Subitamente, ele se virou mortalmente pálido e tremendo como uma folha. Pastor White, o esposo de Ellen White, perguntou: então, doutor, que diz do estado dela? Ele respondeu: ela não respira. E dirigiu-se rapidamente para a porta. Os que estavam junto à porta e sabiam de sua arrogância disseram: volte e faça como o Senhor disse que faria. Tire essa mulher da visão. Em grande agitação, ele amarrou a maçaneta da porta, mas não lhe permitiram abri-la enquanto os que estavam junto à porta não lhe fizeram a pergunta: doutor, que é isto? Ele respondeu: só Deus sabe. Deixe-me sair desta casa. E em 26 de junho de 1854, 3 pessoas lembraram como 2 médicos examinaram Ellen White quando ela estava em visão. Um deles colocou um espelho próximo da boca da Sra. White e declarou: ela não respira. Depois de examiná-la, continuou a não encontrar evidências de respiração. Posteriormente, depois de colocar uma vela acesa perto dos lábios dela e a luz não se mexia, a chama ficava intacta, o médico afirmou: isso estabelece definitivamente que não há respiração em seu corpo. Portanto, Ellen White cumpriu exatamente o que Daniel sentiu quando teve aquela visão no capítulo 10. A visão, aquela maior da Bíblia, o período maior das 2.300 tardes de manhã. Ali está especificado todas as características quando uma pessoa entra em visão. Muito bem. Hoje nós vamos estudar também o espírito de profecia no contexto do fim. Em toda a história da humanidade, Deus sempre suscitou profetas. Pessoas que falavam em seu nome, alertavam o povo e anunciavam mensagens concernentes ao futuro. Daniel recebeu aquela visão das 2.300 tardes de manhãs, de Daniel 8,14, um período que revelava diversos eventos futuros. Ali está, por exemplo, a primeira vinda de Cristo. E ao final deste período, a partir de 44, Deus chama uma mensageira, Ellen White. E o que aconteceu nesse período de tempo, por volta, assim, desta data tão importante para a Igreja Adventista? O que aconteceu? Surge em 1859, olha como o diabo é, Charles Darwin com o livro A Origem das Espécies, a Teoria da Evolução. Surge também em 1848, próximo à data de 44, onde surgiu o movimento adventista. O espiritismo moderno, com as pancadas misteriosas, as irmãs Fox, Kate, Leah e Margaret estavam ouvindo sons misteriosos na casa. Eram manifestações espíritas ou espiritualistas. Também surge nesse período Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica e amiga das irmãs Fox, que tinham tido a respeito do espiritismo moderno, trazendo consigo conceitos de passagens bíblicas, mas todos com vertentes espiritualistas. Neste período também surge, com base do movimento Nova Era,
Alice Bailey, que foi uma escritora e pesquisadora do misticismo. Surge também Aleister Crowley, que é considerado o pai do movimento Nova Era e do satanismo moderno. Veja como o diabo foi chamando profetas falsos. Quando Deus chama a Ellen White, surgem todos esses profetas falsos que o inimigo chamou. Surge também Joseph Smith, esse vocês conhecem, dizendo que é profeta e que recebeu inspirações de Deus, visitação de anjos, de João Batista e de outras pessoas mortas. Joseph Smith, o fundador do mormonismo, a Igreja dos Mormons. Surge Charles Stacey Russell, com o movimento que deu origem às Testemunhas de Jeová. Um pouco depois deste período, vimos surgir a cientologia, um sistema de crenças com base no evolucionismo, na imortalidade da alma. E depois surge Ellen White. Vemos que todas essas pessoas, sistemas, surgem no mesmo período, mas com características e crenças diferentes. Deus não poderia suscitar profetas que preguem mensagens contraditórias à palavra de Deus e opostas entre si. Então, Deus suscita apenas um profeta e os demais são contrafações. Surge também nesse período a falsificação de Ellen White. Olha que interessante isso aqui. Margaret Owen, uma falsificação de Ellen White. Por quê? Ambas eram mulheres de pequena estatura. Até aí tudo bem. Ambas tiveram uma educação formal limitada e eram conversas da igreja metodista. A primeira visão de ambas se deu em uma reunião de pequeno grupo de oração para mulheres. Ambas manifestavam fenômenos físicos sobrenaturais em suas visões. Elas não respiravam. Que interessante, hein? Quase tudo parecido, hein? Mas essa Margaret Owen, ela não obedecia à lei de Deus. Ellen White era guardadora do sábado, depois que ela teve a visão acerca do sábado e os esclarecimentos. Mais falsos profetas surgiram. Anna Garmire, na década de 1880. Olha as previsões falsas desta mulher. A marca da besta será dada logo após a provação. Está errado. Marcou a data da volta de Cristo para 1884. Errado. Margaret Owen, que eu falei antes, após a década de 1910 a 1920. Previsões falsas. Marca da besta perto da aprovação. 6 de fevereiro de 1924. Errado. Segunda vinda marcou para 6 de fevereiro de 1925. Cristo voltou? Claro que não. Como que a gente testa um profeta verdadeiro do falso profeta? Nós temos algumas orientações da Bíblia. A Bíblia nos ensina a provar se alguém tem o verdadeiro dom de profecia. E a senhora White passou em todos os testes. Essas são as 5 características. Primeiro, o que o profeta falar precisa estar de acordo com a Bíblia. E Ellen White exaltava a Bíblia. Ela não tirava nada fora da Bíblia. Deuteronômio 13, 1 a 3 e Gálatas 1, 8. Segundo, sua vida tem que demonstrar bons frutos. Ellen White é vista como uma pessoa bondosa, amável, que vivia a verdade.
pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Uma pessoa realmente cristã. Ela demonstrava os bons frutos na sua vida. Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Terceiro, se falar alguma profecia, elas precisam se cumprir. Jeremias 28,9, Deuteronômio 18, 21 e 22. A Sr. White previu o terremoto de São Francisco em 1902. Ela previu a Segunda Guerra Mundial, 1945, e a Primeira também. E acertou. Ela falou bem antes que a guerra iria acontecer e aconteceu. Quarto, o profeta precisa guardar a lei de Deus. Isaías 8, 19 e 20. A lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com a alva, se não falarem de acordo com isto, jamais verão a alva, diz o texto de Isaías capítulo 8. São testes para provar se aquele profeta está falando o correto de acordo com a Bíblia. Quinto e último teste. O profeta precisa confessar a encarnação de Jesus. E isso foi o que o Sr. White mais fez no livro Desejado de Todas as Nações. E eu desafio vocês a ler esse livro várias vezes. É a maior biografia de Cristo no mundo. Não tem outra. Ali está toda a vida e ministério de Cristo, detalhadamente. É um livro extraordinário. 1 João 4, 1 a 3. O texto está ali para conferir. Muito bem. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele advertiu contra os falsos profetas. Seria um dos sinais da sua vinda. Mateus 24, 24. Hoje os profetas estão aumentando cada vez mais. E é sinal que Cristo está voltando. Está mais perto de voltar. Ele advertiu, ele disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. Segundo Crônicas 20, 20, lá diz, crede nos seus profetas e prosperareis. E estareis seguros, diz o texto segundo Crônicas 20, 20. Segundo Mensagens Escolhidas, página 72, diz que a igreja tem por obrigação conhecê-los e não ignorá-los com relação aos falsos profetas. E não deve aceitar qualquer pretendente ao dom até que ele ou ela prove com uma evidência clara que eles são genuinamente de Deus. Então, nós temos que testar se aqueles profetas realmente falam em nome de Deus de acordo com a Bíblia. Ellen White, aos 9 anos, sofreu um trágico acidente que ela escreveu. Isso afetou toda a minha vida. Ela foi atingida no nariz por uma pedrada, arremessada por uma colega de classe. Talvez essa colega estivesse irritada com alguma bobagem. E ela ficou em coma 3 semanas. E ela disse que eu fiquei reduzida a quase um esqueleto. E ela ficou desfigurada fisicamente para o resto de sua vida. O osso do meu nariz ficou quebrado. Vejo que desde a infância Ellen White passou um trabalhão. Mas assim mesmo Deus a usou. Para Deus nada é impossível. Deus capacita os incapacitados. Gravem bem essa frase. Deus capacita os incapacitados. Lembram do chamado de Davi? Davi era o último dos filhos de Jessé. E Deus foi dizendo, esse não vai ser rei Israel.
Esse também não. Esse também não. Aí perguntou para o Jessé, você tem mais algum filho? Está lá no livro de 1 Samuel, leiam lá. Ah, você tem mais algum filho? Tenho sim, mas ele está lá apacentando as ovelhas. Traz ele para cá, chame-o. E aí Deus em seguida falou para Samuel, unge este rapaz, este vai reinar sobre Israel. Uma pessoa insignificante, um rapazinho, e depois vai enfrentar o Golias, de quase 3 metros de altura, com uma funda e 5 pedrinhas. Veja que para Deus nada é impossível. Deus chamou ele White, e antes havia chamado 2 pastores batistas para o ofício de profeta, e eles não aceitaram. William foi e Assenfos rejeitaram o chamado profético. Patriarcas e Profetas, página 273. Deus fala aos homens por meio de seus servos, dando avisos e advertências e repreendendo o pecado. Dá a cada um oportunidade para corrigir seus erros antes que eles se fixem no caráter. Mas se alguém recusa ser corrigido, o poder divino não intervém a fim de contrariar a tendência de sua ação. O profeta corrige, ele exorta, e o povo de Israel, lá está em 2 Crônicas, capítulo 36, é o último capítulo de Crônicas, 2 Crônicas, ali diz que os profetas mofaram, foram apedrejados. Estevão foi apedrejado. Ele era um profeta. Ellen White não foi apedrejada, mas passou por poucas e boas na sua vida. Foi rejeitada muitas vezes. Muito bem. Veja bem alguns dados científicos que Ellen White previu. Em 1870, ela escreveu sobre a influência da mãe na vida do bebê, ainda dentro do útero materno. Em 1950, Ashley Montagri, renomado pesquisador, foi o primeiro cientista a escrever sobre a influência da mãe sobre o bebê no período da gestação, bem depois de Ellen White. Ellen White previu antes desse pesquisador aqui, cientista. Em 1905, Ellen White escreveu sobre os efeitos maléficos da cafeína. Está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 426, a cafeína e seus efeitos maléficos. Recentemente, os cientistas descobriram que a cafeína, componente ativo do café e de muitos refrigerantes, altera o ritmo do coração e faz a pessoa ficar deprimida. Veja que Ellen White previu várias coisas aí. E todas elas se cumpriram. Nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Os profetas não profetizavam por conta própria, por iniciativa própria. Está em 2 Pedro 1,21 e Amós 3,7. Em 1850, quando o espiritualismo ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen White identificou como um dos grandes enganos dos últimos dias. Pouca importância é dada à Bíblia, diz Ellen White. E assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Comportor Evangelista, página 125. Muito bem. Em dezembro de 44, Charles White teve a primeira visão, como eu já falei.
foram 2.000 visões e sonhos proféticos, 25 milhões de palavras escritas, 100 mil páginas, 4.600 artigos. Escreveu mais de 50 livros. Pregou, escreveu, aconselhou, foi esposa, educou os filhos e foi missionária na Europa e na Austrália. A condição física dela, perda de força física, Daniel 10, 7 a 17. Inconsciência, estado inconsciente, quando estava em visão. Ausência de respiração, olhos abertos. Números 24, 3 e 4. Muitas mulheres foram chamadas ao dom profético. Na Bíblia tivemos Miriam, Débora, Ulda, Noadias e Ana. Todas estas mulheres foram chamadas por Deus também. Ellen White nunca pretendeu a infalibilidade como o Papa. Nunca pretendeu uma inspiração verbal. Considerava seus escritos conselhos, advertências, animações, mensagens, testemunhas e admoestações. Os testemunhos de Ellen White, do Espírito de Profecia, melhor dizendo, não são para diminuir a palavra de Deus, mas para exaltá-la e atrair a mente para ela, para que a bela singeleza da verdade a todos possa impressionar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 606. Vocês querem saber qual será o último engano de Satanás? Estão prontos para ouvir? Qual será o último engano de Satanás? O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de profecia. Olha esse texto, Mensais Escolhidos, volume 1, página 48. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos ditos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A atuação de Satanás será perturbar a fé das igrejas deles por essa razão. Ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir os seus enganos e prender